O Sem Censura de hoje está falando do samba brasileiro aqui e lá fora. Deixa eu passar a palavra para a Camila para saber se tem algum comentário, alguma pergunta. Tem sim. A Penha Lima comentou: Carlinhos, orgulho de brasileiro que brilha no exterior. Brasileiro que honra nosso país. Bravo. A Rogéria Santos Nascimento perguntou se ele já escreveu algum livro. Vamos lá, Carlinhos. Ainda não, mas olha, já tem o consulado brasileiro em Los Angeles, já me pediu, vários outros músicos que até já morreram, pediram que eu fizesse o meu livro. Eu ainda não fiz, mas tem alguém me esperando lá, já me ligaram 2 vezes, me esperando na Califórnia, em San Diego, para fazer esse livro. Agora? Agora, você está indo para lá amanhã para fazer... Eu viajo no dia 25, chego lá no dia 26, ainda dá tempo. Então tá, voltamos com Brasiliana lá, que você estava prometendo contar. Em 1967 eu fui com Brasiliana. Já era Carlinhos Pandeiro de Ouro, você já tinha ganho esse concurso? Já tinha ganho. Não, foi eu ganhei 66. Em 66, vai fazer 51 anos agora, no dia 15 de agosto de 1966, de 2017. Isso. Faz 51 anos. E nesse Brasiliana eu conheci muita gente. E a coisa mais incrível é que a gente chegava para trabalhar, eu abria a cortina e não via ninguém. 5 minutos antes de começar o espetáculo, lotava. Eu digo, my God. Devem ser todos brasileiros. Não, para chegar na última hora assim, me parece. Sofri também um pouco, porque vinha o pessoal, os mutilados que vinham para os hospitais do Vietnã. Eu tinha que entreter as pessoas, tocarem para eles. Eu digo, olha, meu Deus, isso é maldade. Isso na Alemanha? Na Alemanha, Tá. Depois fomos para a Escandinávia, Suécia, e Dinamarca, Noruega. Rodamos toda a Europa e toda a Escandinávia, né? Aí depois de 8 meses eu voltei ao Brasil. Fiquei um tempo no Brasil, aí fui com o grupo da Mangueira para a Itália, para o Festival de Cinema em Capri. Depois vim com o pessoal. Aí eu voltei sozinho para a Suécia e fiquei 11 anos. 11 anos? Já ia ser morre de inveja dele, que ficou viajando tanto? Já que você falou que você gosta de viajar, porque ele é o rei da viagem. Ele é o rei da viagem. Nós nos encontramos em Los Angeles, na primeira entrevista. Ele quanto tempo ficou? 11 anos na Suécia, 27 no Havaí. França, Grécia. E o resto você passeou, Passei não, sempre tocando, sempre ficando um tempo, fica um tempo, aí volta, Japão, Coreia. Depois eu viajei, eu fiz uma música no dia que eu ganhei um divórcio pelo telefone. Você ganhou o divórcio e fez uma música pelo telefone. Mas não é o pelo telefone. Não é o pelo telefone. Eu comprei um jarro de flor quando cheguei em Honolulu, em Ala Moana. Aí tocando na boca do jarro, fez um som, parecia um udum, aqueles chamam de moringa. Aí eu cheguei em casa, comecei a tocar aquilo, eu fiz vários ritmos. E o meu compadre, que era o filho do presidente da Universidade de Hawaii, disse, eu boto a melodia aí. Eu disse, não precisa porque eu já tenho. Mas não tinha nada, aí comecei a improvisar. E saiu a música. E a Orquestra Sinfônica de Tóquio tocava essa música. Começou a tocar a música e me convidou meu grupo para ir tocar lá. Fazer uma turnê em Tóquio. E de vez em quando eu vou a Tóquio para dar Você aula. tem um grupo, então? Tinha um grupo em Hawaii. E era um grupo só de percussão, não? Era só percussão. Não, tinha... Eu tocava balafon, mas tinha contrabaixo, tinha saxofone. Tá. Piano, e o resto éramos todos percussionistas, Mas que música vocês tocavam? No jazz americano? Tudo. Vocês tocavam música brasileira, samba também? Quer dizer, você divulga o samba há 50 anos, então? 52 anos. Você é um pouco responsável. Quantos grupos você encontrou pesquisando, Jair? Olha, a última pesquisa que eu fiz, a partir de uma lista de discussão, isso tem uns 5 anos atrás, ela contabilizava 960 e poucos grupos. No mundo? No mundo. Só que isso não representa a realidade, porque só quem estava na lista de discussão é que
que estava lá contabilizado, né? Quer dizer, quem se apresentou, é muito provável que tenha o dobro disso. Tenha mais, tem muito mais. Eu conhecia, já dei aula em vários lugares. E o que eu faço hoje pelo título que eu ganhei, então as universidades me chamam. Para mim, eu fico 2 semanas, por exemplo, Universidade de Flórida, na Flórida, em Nova York, UCLA, no Japão, em New Jersey. Aí você vai lá, dá um workshop e... Trabalho com os músicos, ensino a maior parte do pessoal a tocar e depois nós temos que fazer um show de 1 hora com a maioria das coisas que eu ensinei, que é mais chorinho, né? E foi a música, inclusive, que eu toquei. É mais chorinho, imagina, não é que... Chorinho que é um samba também. Mas eu ia falar que, na verdade, o que está crescendo muito no mundo, eu estava pensando nisso exatamente agora, é o choro também. Tem o clube do choro em cada cidade, eu acho que virou, porque é uma coisa que as pessoas podem tocar, é uma coisa que as pessoas conseguem... tem partitura, tem tudo, né? O tom é sempre igual, porque não tem cantor que muda toda hora. E então, porque a música é instrumental, isso é muito importante. E então, o chorinho, ele é uma linguagem que a pessoa de lá, ela chega aqui, ela fica louca, porque ela vai em rodas aqui no Brasil e ela se entende, mesmo não falando português, ela consegue tocar. Toca mal, toca bem, não importa. Não, e são instrumentos que ela conhece, quer dizer, não é, são instrumentos de percussão que ela conhece, né? Não é cuíca e agogô, ela chega lá e tem... E está tão importante agora... que instituiu o dia do chorinho, foi instituído o dia do chorinho agora. Nós estivemos aqui e é bem mais velho do que o jazz, né? O chorinho é mais velho do que o jazz. Eu vi, o chorinho é mais velho que o jazz. O jazz estão dando 1917 junto com o samba, né? E o choro é anterior. Eu toquei com Sadao Watanabe, um japonês do saxofone que toca uma monstruosidade, o maior sucesso no Japão. Ele toca chorinho também e aprendeu muita escola de Paulo Moura. Do nosso grande Paulo Moura. Porque o Paulo Moura ia para o Japão? Ou ele vinha para cá? Ele vinha para cá e tem as músicas que viajam muito. Nossas músicas viajam pelo mundo todo e as pessoas aprendem. Eu estava lendo, fala, Jair, fala. Não, eu falaria que além do choro, né, do samba choro, né, o que está acontecendo é que as pessoas estão descobrindo outros ritmos brasileiros da família do samba, vamos dizer assim, né? Então você vê pessoal, samba de roda, o maracatu, o tambor de crioula, vários ritmos que as pessoas já começam a reproduzir. Porque entram nessa porta do samba e aí... E as pessoas vão se identificando, né, com o ritmo, né? Inicialmente eles não identificavam muito, para eles tudo era samba, né? Que tinha aquela questão percussiva, mas depois eles vão descobrindo as especificidades de cada samba, né? Então, eu achei que a gente ia conversar sobre saúde pública com o Michel. Ah, sim. Meu passado não me condena, não. Mas aí, conta um pouquinho desse seu passado, que ele tem lá a sua importância. Não, na verdade eu cheguei no Brasil abrindo o projeto de Médicos Sem Fronteiras, né? Eu sou fundador aqui dos primeiros projetos Médicos Sem Fronteiras. Trabalhava com meninos de rua, a gente abriu um posto de saúde em Vigário Geral. Sou economista, eu já trabalhava com Médicos Sem Fronteiras antes. E aí já comecei a cantar. Você já cantava, né? Você já gostava de música? Já gostava de música, e a música era o meu refúgio, porque eu saí de Vigário Geral e ia assistir no Café do Teatro as cantoras do rádio. Eu descobri, na verdade, o não óbvio, né? Que são samba-canção, coisas... Porque que senão Café do Teatro é esse? Café do Teatro fechou, era até dos 4. Estou falando 96, né? Uma época que as cantoras do rádio, aí conheci Marisa Gata Mansa, aquelas cantoras antigas, né? Fiquei amigo e tal. E, enfim, aí eu continuei a ficar no Rio de Janeiro, mesmo depois de saindo do Médicos Sem Fronteiras, mas eu voltei a trabalhar, depois que eu fiz o mestrado em saúde pública, inclusive, na campanha de acesso a medicamentos essenciais, principalmente para exportar antirretrovirais, baixar o preço de medicamentos, a questão de genéricos, de licença compulsória e tal. Então, isso foi uma grande parte da minha vida. Sempre trabalhando também a música, eu lancei 2 CDs já, mas com menos tempo. Então, eu acho que agora a diferença é que eu resolvi... Quando que você aí disse assim, chega, eu quero só música? Começou em 2008, 2009. Na verdade, quando eu senti que o mundo estava
começando um pouquinho o retrocesso, ele não é de hoje, ele já começou. Eu senti que eu perdi um pouquinho o elan. E eu confesso que hoje eu me conforto cada vez mais na minha escolha de dizer, não, agora eu vou cuidar um pouquinho mais de mim. Não, isso não quer dizer que eu não seja mais ligado ao mundo e muito preocupado com o que está acontecendo, ajudando como eu posso. Eu ainda sou presidente de uma ONG que faz medicamentos para doenças negligenciadas, se chama DNDi, que é muito importante, como Chagas, etc. Eu sou candidato a entrar no Conselho de Médicos Sem Fronteiras, mas só no conselho, não, entendeu? Trabalhando, não no dia a dia, né? Não no Você, dia a dia. afinal de contas, ficou 20 anos nessa brincadeira, né? Exatamente. E agora, então, foi em 2009, resolvi fazer bacharelado em música popular. Aí você foi para a Unirio. E arranjo. Você foi? Para a Unirio, aí eu reencontrei o Porque ele está na Unirio, né? Você é professor da Unirio. Ele não está nesse departamento, mas a gente se cruzava lá. E aí eu fiz 5 anos de faculdade. Eu já toquei. Quando eu cheguei, na verdade, fiz aula de pandeiro. Eu tocava com o Marco Suzano, etc. Fiz das primeiras turmas. Eu toco pandeiro também. Muito mal, mas eu toco. Olha só, também é. Ele provocou, Carlinhos. Agora vai ter que... Mas esse é grande. Aí agora. E agora? Nota Tá 9,5? Tá bom. Posso te dar uma explicação? Vou. Peraí. Salva no pé. Faz uma fusa na sua mão, sua mão direita. E bate ele na mão esquerda. Quer dizer, eu já vi que você toca pela esquerda. Né? Mas isso é de nylon, né? E eu aprendi com Você não pode, tem que esse é de passar couro. de um a um, porque Esse é vocês de estão couro, amarrados pelo microfone. Esse é de couro. Mas é maior do que... o segredo do pandeiro está aqui. Isso tudo aprendi. Eu esqueci Isso aqui né? chama-se, lá nos Estados Unidos é 16 note, né? Aqui é uma fusa, você faz uma fusa. E o dedo é 1, polegar 1, os dedos 2. Fácil para quem quiser aprender. Eu tocava pandeiro na bandinha da escola. Viu? Aí volta 2, 3, 4, marca embaixo. 1, 2, 3. Aí Sim. você toca qualquer... É uma bateria. Eu ainda fiz depois... Antes de viajar com essa criança na mão, eu trabalhei com todo mundo aqui. Comecei a trabalhar com Erivelto Martins, Ataúfo Alves, que legal. Heitor dos Prazeres, Ciro Monteiro. Fazia o programa do César de Alencar com Emilinha, Marlene, Linda Batista, Dircinha Batista, Pato Preto, Bob Nelson, Blackout. Todo mundo. A Rádio Nacional inteira. A Rádio Nacional inteira. E saía com o nosso arquiviologista. E saía com o Ataúfo, fazendo batalhas de confete, carnaval Brahma Chopp nos clubes, nos subúrbios, em todo lugar. E sempre dançando, né, Carlinhos? Você sempre tocava tocando, dançando. Cantando e dançando. Tem que ser completo, né? Eu nunca entendi porque a Mangueira nunca me contratou como passista, mas... Olha só, nós estamos com uma divisão clara aqui. Nós temos 2 portelenses e 2 mangueirenses. Atualmente é melhor que seja 2 portelenses e 2 mangueirenses se a gente não misturar a Portela com o pessoal da mocidade. Deixa eu ser um pouquinho separada. Co-irmãs. Eu já ganhei em primeiro lugar com mais 4 escolas de samba pela Mangueira. Foi Mangueira, desfile na Rio Branco, Portela, Salgueiro, Império Serrano. Os 4 juntos campeões. E Capela. As 5 escolas tiraram em primeiro lugar. Que ano foi isso? Não houve essa briga. Isso foi no ano 60, ou 59 ou 60. Não, mas a briga está sendo muito civilizada, gente. Eu acho mas agora muito acabou a chique. briga. Não está sendo briga. A Portela acabou de dizer que não vai entrar na justiça. Tal. E agora tem que pensar no Carnaval 2018. Eu acho, está muito bacana. Tem a hora de 17 já passou. Já acabou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa desse samba que faz sucesso. Eu gostei muito dessa história do chorinho. Eu não imaginava que os estrangeiros tenham tantos encantos pela música brasileira como um todo. Eu acho que o que se exporta, na verdade, é esse samba que eles estão falando. Que é o samba de carnaval, que é o samba de muita batucada, etc. Eu, morando aqui, no início a gente teve o nosso bloco, eu era puxador, enfim, eu saía na escola de samba, eu tinha um encanto. Não vou dizer que eu não tenho mais, mas
mas eu descobri o outro tipo de samba, que é o mais difícil para estrangeiro. Entrei na Unirio, como eu falei, fiz vestibular, entrei, bacharelado, e também fiz a Escola Portátil de Música, a EPM, que é um luxo também para choro, e também para samba de raiz, que eu já cantava, mas que é um samba muito mais difícil de exportar, porque a letra não passa com tanta facilidade. Então, na verdade, eu acho que... Dá um exemplo. Não, é o samba de raiz. Por exemplo, aqueles CDs da velha guarda, da Portela, que quase que não tem batucada. São é cadenciado. Eles são quase que... Não chegam a ser uma bossa nova, eu estou falando em termos de estrangeiro, né? Porque ele não tem aquele ritmo mais jazzificado, mas também ele não tem a batucada que não é carnaval, não é carnaval. São samba mais lentos e tal, que fascina brasileiro. Então, é o famoso samba de meio de ano. Isso. E também tem um samba de gafieira, que, por exemplo, que eu acho que tem mais a ver, porque a formação do samba tradicional, com o regional, como a gente chama, que tem batucada, que tem percussão, mas ela passa um pouquinho menos lá fora para estrangeiros. Eles gostam da batucada, junto com os brasileiros. Né? Todo lugar, em Bruxelas, por exemplo, tem gente fazendo samba de raiz, aquele samba para os brasileiros e os belgas que gostam de ir. Mas não tem a ver com o carnaval. E o samba de gafieira, ele é ainda um outro tipo de samba, que é um pouquinho, que tem a ver com esse CD que eu estou lançando, porque ele já tem baixo, bateria, ele tem piano. Então ele lembra aqueles anos 50 e ele talvez, eu vou dizer na próxima entrevista, porque eu vou lançar o CD também na Bélgica, talvez ele seja mais acessível para o público estrangeiro por ter uma sonoridade mais próxima do que eles já conhecem. O chorinho você acha que faz o maior sucesso? Faz. Mas o chorinho eu acho que faz sucesso porque as pessoas tocam. É um lugar de socialização. Então as pessoas, elas podem ir com o seu instrumento, elas não vão assistir, até vão. Elas vão assistir a show de choro, mas elas também todas tocam. E isso faz a diferença, porque elas são ativas, proativas na participação, igual a batucada. Batucada elas vão porque elas gostam, elas gostam de escutar, mas elas tocam aqueles instrumentos. Eu já fiz um show aqui para um grupo de engenheiros, 1.500 engenheiros de todo mundo, que eu achei que um japonês ele estava tendo uma crise de epilepsia, porque ele entrou na coisa que ele ficou assim, porque é uma coisa que ele não sente por natureza naquela cultura. Então eles são muito sóbrios. E é uma maneira de extravasar uma coisa que eles não conhecem. Então, a batucada brasileira, ela permite extravasar. Então, a gente não se dá conta aqui porque vive com isso, mas é uma coisa que numa outra cultura poder pular, que nem e aí eles tentam ir rápido e tal, e fica engraçado até. É uma coisa muito... quase nova. Que psicológica. Mas o carnaval, porque o carnaval, ele permite que as pessoas explodam, que elas se libertem, entendeu? E eles têm essa coisa do glamour do carnaval, do brilho, da passista, do ritmista, eles gostam dessa coisa da apresentação, então eles se envolvem muito. O carnaval é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta de inclusão total, não só de inclusão social, da cultural, mas dessa coisa do entretenimento, da harmonia, de fazer as pessoas se soltarem, entendeu? Então, por isso que eles têm essa coisa, essa ficção louca pelo carnaval. E eu compreendo um pouco que qualquer um de nós, quer dizer, que não é brasileiro, pode chegar e gostar, e fica tudo arrepiado com aquela batucada, e você pode se mexer. Sim. Desajeitadamente ou não, é permitido que você se solte e que você saia desfilando à la japonese, né? Exatamente. Do dia 19 de maio ao dia 21, vai haver um congresso de samba, de música, uma espécie de uma bienal, que a minha filha, com Capoeira Brasil, com Gafieira Brasil, está fazendo, que ela está levando sempre esse pessoal da Gafieira, que é o Patrick, é o Rodrigo, a Preta, que é a esposa do Rodrigo, fazendo Texas, Califórnia, ela viaja Chicago. com uma espécie de festival. Minha filha, aqui, lá ela é doutora.
Aqui ela era professora. Levei para o Havaí e ela agora começou a fazer aula de samba. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a filha. Espera um instantinho que a gente vai para o intervalo. Na volta é o último bloco sem censura, tá? Perguntas aí para Camila. Mas a gente vai contar a história da filha do Carlinhos. A gente volta já já.